CTU para mim tem uma representação muito importante. Primeiro porque eu fui usuário da CTU como cidadão. Eu morava no bairro da Torre e existia uma linha servida pelos ônibus da CTU. Então eu fui um usuário da CTU. E mal sabia eu que, num determinado momento da minha vida, como prefeito da cidade do Recife, eu ia ter uma ingerência direta sobre a gestão e o destino da CTU. Eu vi a CTU com muita simpatia como usuário e depois eu aprendi o que significava a CTU para o desenvolvimento urbano da cidade do Recife. E, na minha gestão, a Companhia de Transportes Urbanos, que era uma empresa municipal estatal, ela teve uma importância fundamental, por várias razões. Do ponto de vista do contexto internacional, era importante relembrar que em 79, quando eu entrei na prefeitura, aconteceu a segunda crise do petróleo. Então nós tínhamos um problema sério de agravamento de custos. E, de outra parte, nós estávamos vivendo no Brasil um processo de transição política. Ou seja, o Brasil, eu era um prefeito que eu não tinha a legitimidade das urnas. Eu fui aquilo que a população chamava, as pessoas, a imprensa chamava muito criativamente de prefeito biônico. Era uma eleição direta, era uma eleição indireta. Eu tinha consciência disso, dessa contextualização política. Eu sabia que em 90 e 82 nós íamos ter a primeira eleição para governador depois de 20 e tantos anos. Então, dentro desses dois contextos, eu mergulhei na questão não apenas da CTU, mas do planejamento urbano, e dentro do planejamento urbano, a componente que ainda hoje é de extrema importância e que desafia dramaticamente, desafia os gestores e compromete a qualidade de vida. Então, eu olhei com um olhar, eu tive um olhar estratégico sobre a CTU em relação à questão da mobilidade urbana. Então, comecei em primeiro lugar, a profissionalizar a gestão da CTU. E saiu de lá uma geração de grandes experts em mobilidade urbana. A CTU tinha o poder de conceder linhas, ou seja, ela era parte de um sistema econômico e, ao mesmo tempo, ela concedia linhas. Em articulação com o governo do Estado, nós tomamos a primeira medida, que foi a medida que os meus queridos e os meus companheiros vereadores me diziam: prefeito, como é que o senhor vai abrir mão do poder concedente? Isso é um poder enorme, eu digo exato, e um poder errado. Eu não posso ser concedente e, ao mesmo tempo, concessionário, permissionário, seja lá o nome que tivesse o contrato da exploração das linhas. E aí, Marco Maciel, articulado com o governo estadual, criou-se a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, a EMTU, que articulava os sistemas da região metropolitana, o Recife e as cidades conurbadas no seu entorno. Então existia um órgão metropolitano e existia o que era o poder concedente e que planejava, fazia as concessões e que planejava os corredores, os tipos de corredores, e havia nesse conjunto a CTU. O
grau de ineficiência da CTU. Existia ali na Avenida Norte uma coisa lamentável, que era um cemitério de ônibus e carcaça de ônibus. Eu tinha dados de ineficiência da CTU, que era assim, pela manhã da frota, saía 100 ônibus, voltavam 40. Quando eu perguntei a um gestor francês quantos ônibus saíam e que voltavam, qual era a taxa de retorno dos ônibus na Grande Paris, ele disse assim, não sei o que é que o senhor está dizendo. O que é taxa de retorno? Quando eu expliquei, eu disse, não volta nenhum. E era na época, eu me lembro, uma coisa inesquecível, eu me lembro que a frota não era uma frota nova, não, era uma frota com a idade média de 10 anos. É que a manutenção era bem feita. E, lamentavelmente, a empresa pública, mais uma vez, ela era vítima de uma cultura política que está aí, desafiando o Brasil nos dias de hoje. Uma cultura política predominantemente fisiológica, patrimonialista. Como eu disse a você, eu já antecipei, foi muito difícil. Por isso que eu profissionalizei a gestão da CTU, porque na medida que você profissionaliza a gestão e que você tem uma relação equilibrada entre cada ônibus, cada unidade e uma relação ótima com o número de empregados, não é? Quantos motoristas, quantos cobradores por ônibus, se você abrisse a porta ao empreguismo, você ia agravar todas as dificuldades de uma crise que era uma crise universal. Então, foram gestões muito austeras, muito voltadas para o controle dos custos, para a maximização das peças, das reposições, da manutenção da frota, que é um pecado mortal no serviço público brasileiro, de um modo geral. Do museu ao ônibus, a manutenção é precária. Então, nós atacamos essas questões para poder manter a CTU equilibrada sem ter que recorrer ao orçamento municipal, sem ter que recorrer ao infeliz do subsídio. Os subsídios, esse vício brasileiro, o brasileiro é um tanto quanto viciado em Estado. Isso está aí, o resultado. O resultado está aí. As pessoas, alguns governantes, acham que num determinado momento vem Papai Noel, ou um demiurgo, um salvador, e diz, não, eu pago a conta. Não paga a conta. Não paga a conta. A aritmética das contas públicas, a aritmética é implacável. Isso representava um total descompromisso com custos. Total descompromisso. A empresa pública não era de um partido. Aliás, essa anticultura, ou essa não cultura política, ou essa cultura política atrasada ainda permanece. É lamentável, mas permanece. Né? Existem alguns gestores, porque atrelados a um partido político, a uma tendência política, utiliza os prédios que pertencem à coletividade como se fosse propriedade do partido. Isso é o que se chama aparelhamento de Estado. Então, é uma coisa lamentável. Ela tem que ter uma cor neutra. Eu mantive essa cor neutra, não sei, depois ficou azul, não sei, mas eu mantive a cor que é uma cor tradicional. Não tive o custo de pintar as cores como uma referência a uma mensagem partidária.
eu acho, eu confesso que eu não lembro se ainda existia ou se utilizava aquela lancha que fazia um percurso até Brasília Teimosa. Veja bem, isso para mim, a lancha da CTU, a existência e depois a sua extinção, isso tem um simbolismo muito grande, que é o fracasso do Recife, é o fracasso da cidade, é o fracasso da cidadania e das gestões de não ter um transporte fluvial. Eu, na época, tentei negociar com o Banco Mundial, né, um projeto, todos os prefeitos falaram isso, todos os prefeitos tinham a boa intenção de utilizar o rio Capibaribe como uma artéria do sistema de transporte, mas convenhamos, o rio Capibaribe é um ser, é uma criatura ambiental desamada pelo recifense. Eu fui criado na beira do rio Capibaribe, na torre, pegando gaiamu, jogando tarrafa. Morreu, o rio Capibaribe morreu. Transformaram o rio Capibaribe numa cloaca e no abrigo lamentável de favelas, de palafitas. Então, como é que você pode transformar, não é, um elemento natural, desamado, que não é amado, e fazer foram gastos, agora, recentemente, muito dinheiro com a drenagem, como chama? Criação de estações. Não é só a criação de estação, retirar a areia, a dragagem, desculpe a expressão. A dragagem, quando bateu de frente das palafitas ali, parou e se jogou o dinheiro fora, o projeto não andou. Então, a lancha da CTU deve soar sempre como uma lembrança, e eu diria, como um puxão de orelha de todos nós, de que, olha, é agradável, é bonito, é possível, é barato, é eficiente se fazer um transporte, se usar o transporte fluvial. O transporte não é utilizando o rio Capibaribe. Mas primeiro nós temos que despoluir e dar demonstrações de afeto, de amor a um patrimônio natural que é belíssimo e que se chama o rio Capibaribe, que quando se junta com o Beberibe, dizem os brasileiros, de um modo geral, gozando os pernambucanos, que formam o Oceano Atlântico. Bom, ele durou pouco comigo. Veja, existem dois momentos. Enquanto a prefeitura era concedente, prevaleciam critérios políticos. E aí a CTU saía sempre prejudicada, porque os critérios políticos prevaleciam. Né? A CTU era poder concedente, a prefeitura era poder concedente e a CTU concessionária. Existiam pressões para que as melhores linhas, não é, ficassem em outras mãos. Por isso que eu tomei a decisão, com o respaldo do governador Marco Maciel, de transferir para a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano o poder concedente. E aí, o que é que houve? A CTU passou a ser competidora das empresas. Competidora. Tornou-se
suficientemente eficiente para competir com as empresas de transporte de massa. A concentração do poder concedente e numa concessionária é mau conselheiro, primeiro. Em segundo lugar, empresa vinculada a governo, ela tende sempre a fugir das suas finalidades. Ela se vicia, como eu disse, se vicia em subsídios. Né? Então não fazia sentido, como não faz sentido nenhum, se ter uma empresa de transporte urbano estatizada. Não fazia sentido nenhum. E quando eu procurei tornar aquela empresa uma empresa eficiente, foi já vendo na frente a possibilidade de privatizar. No fundo, é um risco permanente de que se use o poder político de uma maneira equivocada e desequilibrando o mercado. Então, era para mim um defeito grave, era um defeito de nascença. Num determinado momento, você pode ter, por exemplo, no seu início, fazia sentido, por conta da fragilidade do setor empresarial, que houvesse uma empresa municipal. Depois, isso não só no setor de transporte, dentro da economia de um modo geral. Depois o Estado vai saindo do seu protagonismo e deixando que o mercado cuide das empresas. Acho que foi uma iniciativa correta. E existiu um determinado momento, a economia brasileira precisou de um empuxo, desde a instalação da indústria pesada na década de 40, 50, depois da guerra. Né? Até, eu vou dar um exemplo a você é muito jovem. O Grande Hotel, que hoje abriga uma parte do Poder Judiciário, foi construído pelo governo. Durante muito tempo a indústria, quer dizer, ou seja, o principal hotel do Recife, no centro do Recife, o Grande Hotel, foi uma iniciativa estatal. Porque o sistema privado, o setor privado, não tinha capital suficiente. Então, isso foi um determinado momento na vida do país. Não vou falar aí do petróleo, não vou falar na eletricidade, etc., nas grandes empresas públicas. Mas a lógica é a mesma. Olha, isso aí é um setor estratégico, então o Estado entra. Mas quando ele entra, ele não sai mais. Quando ele sai, o problema político é grande. Vou dar um outro exemplo em Pernambuco. Pernambuco tinha uma companhia que fabricava, que vendia, produzia leite e queijo, manteiga, margarina, que era a Silp. Não faz sentido. Naquela época fazia, para induzir, na época que foi criado, fazia sentido. Para quê? Para ser um indutor para ser um indutor da questão da bacia leiteira, um indutor do crescimento da bacia leiteira. Depois que você dá o impulso, sai e deixa que a iniciativa privada caminhe. Como aquilo era um serviço público essencial, né? Foi importante, tanto que hoje o serviço continua sendo público. É explorado mediante concessão, mediante um conjunto de regras pela iniciativa privada, mas o serviço é público. A natureza do serviço é público. Agora, ele não precisa ser executado por uma empresa pública. E se for, vai dar prejuízo. Olha, sempre que há uma decisão
ou uma orientação no sentido de privatizar, e como eu já disse que o brasileiro é viciado em Estado, sempre que há um movimento nesse sentido, nós vamos ver agora, nós vimos isso no Brasil de um modo geral e vamos continuar vendo. O processo de privatização no Brasil foi um processo difícil e continua sendo muito difícil. Muito difícil. Então, o que houve foi uma discussão, como sempre, aqueles que defendem a presença do Estado e aqueles que querem menos Estado. Né? Mas o que aconteceu foi que o caminho natural foi o caminho natural de a exploração direta ser feita pelas empresas. Foi no final das discussões, não é? E aí eu não lembro, eu estava fora, na época eu era ministro do meio ambiente, estava fora daqui, mas o então prefeito Roberto Magalhães criou a CTTU e privatizou parte da CTU, a exploração propriamente dita a exploração propriamente dita do setor econômico. Ela não acabou. Né? O modelo que se esgotou. Não existia só empresa pública de transporte. Existia no Rio, existia em São Paulo, existia em outros estados. Grandes empresas de transporte. Mas esse modelo se esgotou. O modelo se esgotou. Como o modelo dos bancos estaduais se esgotou, como o modelo da exploração e da oferta de energia elétrica mudou. Então, o modelo foi envelhecendo. Então, a CTU acabou, não, ela foi substituída naturalmente por um modelo que é o modelo mais adequado à exploração da atividade econômica. Só isso. Não. Isso é um caminho sem volta. Agora, o que o Estado não pode perder é sua capacidade de planejar estrategicamente a questão da mobilidade. Em vez, a preocupação é em ter uma visão estratégica e ter mecanismos indutores, controle, monitoramento, estações bem cuidadas, BRT, enfim, tudo isso que está aí, funcionando para você não punir aquele que é o grande e que deve ser o grande beneficiário, que é o cidadão. Então, o que o Estado não pode perder é o seu poder regulatório e indutor da boa prestação de serviço. Pronto. Nesse aspecto eu estou desinformado. Não sei se existe algum exemplar e onde do antigo ônibus elétrico. Não existe. Foram todos desmontados e vendidos no ferro velho. É lamentável. Eu acho que este documentário deve resgatar as fotos, porque o que restou é a foto. É muito bonito. Aliás, os bondes, eu ainda peguei bondes, na Torre Madalena, na frente da minha casa, passava o bonde, que era um serviço explorado por uma empresa inglesa, a Tramways. Era inglesa, uma empresa inglesa. As empresas eram a luz e transporte de massa, eram os bondes. Muito bonitos, eu diria, tinha assim um toque de uma cidade romântica, mas tudo isso
Não é? Cada tempo tem sua grandeza, suas fragilidades, tudo tem sua época. Agora, a notícia que você está me dando, de que não tem um exemplar do ônibus elétrico devidamente preservado, me entristece muito, porque o ônibus elétrico marcou muito a minha vida. Bom, queria agradecer pela entrevista, tá certo? À vontade.